Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o quinto dia do ATP 250 de Hertogenbosch e também do ATP 250 de Stuttgart, né? Tivemos jogos que não foram concluídos em ambos os torneios, mais uma vez com esse tipo de problema. É gelo de grama, né? Chuva atrapalha muitos jogos, luz natural também é um grande problema, isso vira meio que exclusividade da grama. O torneio que vai fugir um pouco mais disso, mas só nas duas quadras centrais é os de Wimbledon, e ainda assim você tem limite, né, para o quão longe o jogo pode ir, porque existem leis que proíbem os jogos de irem até de madrugada, algo que não acontece nos outros três grandes lãs. Mas a gente não tá aqui para falar desse tipo de nuance, a gente tá aqui para falar dos jogos que aconteceram hoje e dos que não terminaram. Eu até comecei o vídeo antes de entrar ali na página do All Scores, né, onde a gente analisa os resultados, porque ela não mostra esses jogos que não foram concluídos. E aqui temos Medvedev, fez 6-2 no primeiro set, o jogo parecia estar encaminhando para ele estava jogando bem melhor do que o Cilic no início do jogo, mas melhorou o Cilic no segundo set? Melhorou. Eu acho que é impossível não falar que o Cilic não melhorou, mas o Medvedev deu um apagão no meio do set que é surreal. Porque assim, ok, o Cilic melhorou, mas o Medvedev ele tava num momento do jogo e que assim, ele é quebrado uma vez, ele devolve a quebra de imediato, ali era a possibilidade dele construir assim, a vitória no segundo set e ele perdeu 11 pontos seguidos e saiu de 2-3 sacando para um 0,40 num 2-5. Ele ainda conseguiu salvar aquele game de saque, o que foi um pouco surpreendente e ele parece ter conectado de volta, mas assim, essa perda de foco, essas oscilações não podem acontecer do jeito que aconteceu hoje. Então assim, foi um momento terrível do Medvedev no jogo e vamos ver se ele consegue remontar amanhã, mas ele perdeu o segundo set pro Cilic. A gente teve aí a vitória do Madicas, mas aqui só lembrar aqui também do a ATP 250 de Stuttgart, que o jogo do Shelton com o Shimabukuro, ele não acabou, né? Aconteceu o primeiro set, o Shelton perdeu o primeiro set. O Shelton queria que o primeiro set fosse encerrado antes, porque na visão dele já não tinha condições de jogo, pouca luz natural. Vai lembrar que se a gente for olhar pelo que a gente estava vendo na TV, parece que havia condição para continuar o jogo, mas lembrando essas câmeras modernas que os torneios usam, elas fazem correção de cor, então às vezes está muito mais escuro daquilo que a gente imagina. Então, assim, eu acredito que a situação realmente não era boa, mas não é desculpa pro Shelton, né? Deu para jogar, mesmo que na condição longe do ideal. Então, a gente teve o jogo do Mario Kratz vencendo o Aliassime. Olha, a atuação do Aliassime é muito ruim, gera muitas críticas pelo fato que ele é o 4 do mundo, né? O cabeça de chave 1 do torneio, inclusive. E assim, o cabeça de chave 1, queira ou não, ele tem responsabilidades. E assim, perder para mim não é o X da questão, porque tenistas perdem. Tirando o Alcaraz e o Sinner, olha que o próprio Alcaraz perdeu pro Sebastian Corda, entende? Não é também que ele é a prova de falhas, mas assim, derrotas vão acontecer. O problema pra mim é a forma como elas acontecem. E essa derrota do Aliassime, gente, foi uma atuação muito ruim. Assim, depois de ele ter jogado muito bem contra o Fucsovics, mas ele teve 3,6 de nota de 10 nas devoluções. Muitos erros, assim, a construção de ponto ruim, sacou mal, né, pro que ele é capaz de sacar, e no fundo de quadra deixou muito a desejar. Então, foi uma atuação realmente muito fraca do Félix Auger-Aliassime, e o Matic aproveitou isso. O Alex de Minaur, esse que tá jogando bem, 6-2, 6-4, legal ver o de Minaur jogando bem, ótima vitória contra o Bonzi, não foi quebrado, controlou o jogo desde o início, distribuindo no fundo de quadra. Esse daí é só elogios, né? Boa vitória do de Minaur. A gente teve o Manarino ganhando do Zizeng. Manarino ganha vida extra na grama, né? Se no Saibro foram só derrotas, na grama, por enquanto, são só vitórias. Mas agora é o de Minaur, né? Agora o oponente é mais duro, vamos ver o que acontece. Mas é um estilo de jogo bem interessante, né? O de Minaur é um cara sólido, que se defende muito bem, contra-ataca muito bem. E ele vai enfrentar um Manarino que também se defende e contra-ataca muito bem. Então, curioso para ver o que sai desse jogo, mas o Manarino é um perigo quando se trata de grama. Então, esses são os resultados dos jogos concluídos do Liberma Open. Lembrando aqui, vou mostrar só uma coisa aqui. Amanhã a gente tem Barbora Krejcikova e a Mariana Linette. Depois, Daniil Medvedev vai jogar contra o Marin Cilic, né? Tem também outro jogo do feminino e aí sim a gente vai ter o jogo entre Manarino e de Minaur e depois vai ter Matic, Medvedev e Cilic, né? Tomara que tudo isso acabe amanhã, né? E
a ver aí o que acontece. A gente também teve o torneio de Stuttgart, alguns resultados acontecendo hoje. Pegando aqui o resultado do Taylor Fritz, 2 horas e 26 para ganhar do Mattia Bellucci, inspirado, jogando uma barbaridade. Mas aí o Fritz mostrou porque o que o Aliassime fez num jogo muito difícil. O Fritz conseguiu encontrar respostas, conseguiu lutar mais. Um jogo muito difícil, Mattia Bellucci jogando muito bem. Taticamente, durante boa parte do jogo, ele dominou o Fritz, mas pouco a pouco foi encontrando o caminho até encontrar o tempo do forehand. E a partir do momento que ele machucou mais com o forehand, ele começou a controlar mais os pontos e começou a machucar mais o Bellucci, e com isso veio essa vitória. Então, vitória importantíssima pro Fritz, 5-7, 7-5, 7-5. O Bublik venceu o Giovanni Pichperrica por 2-7-0, 7-6, 7-6, 7-5 no primeiro tie-break, 7-3 no segundo tie-break. Ótima vitória pro tenista Kazakh. Não fez uma grande gira de saibro, parecia que ia ter um bom desempenho lá com aquelas quartas de final em Monte Carlo, no início positivo, mas depois foi só decaindo. A grama é a melhor superfície do Bublik, é onde ele se sente mais à vontade, ele mesmo fala isso. Até agora, correspondendo às expectativas e vem melhorando com o passar do torneio, vence o que para muitos é o melhor sacador da atualidade, mas também tirando o saque, o Perricá fica devendo muito. O Lerhetka ganhou do Francis Tiafoe, isso é um jogo assim, eu devia ter comentado, né, como eu não consegui ver o jogo, né, aí eu não pude fazer um vídeo específico, mas grande vitória do Jiri Lerhetka. Eu acho que assim, o Lerhetka é aquele tenista que deu uma decepcionada no saibro também, se não me engano caiu na primeira rodada de Roland Garros, né, mas a verdade é que ele foi finalista do torneio de Miami esse ano, o Masters 1000. Ele é um jogador que tem muita qualidade para jogar em quadras rápidas e quadra de grama. Com o saque que ele tem, com os golpes, principalmente do backhand dele, ele é um tenista perigoso. E o Tiafoe também é perigoso na grama, atlético, movimenta bem a bola, saca bem, mas hoje o Lerhetka foi mais sólido e foi mais eficiente no fundo de quadra. Então uma grande vitória para o tenista tcheco que está nas semifinais. Só ver aqui o schedule, né, que é programação de amanhã. O meio-dia no horário local lá, o Shelton vai enfrentar o Shimabukuro a partir do segundo set, 6-4 pro Shimabukuro no primeiro. Aí depois temos Bublik e Taylor Fritz e depois disso, na verdade assim, não sei se vai ser exatamente depois do jogo, depende do quanto dos jogos antigos vão durar, mas aí teremos o Shelton Shimabukuro enfrentando o Jiri Lerhetka. É interessante pensar que se o Shelton ganha, a gente tem os 4 primeiros cabeças de chave do torneio de Stuttgart, né? Um enfrentando 4, 2 enfrentando 3. Não são esses os rankings deles, obviamente, no ranking normal, mas é interessante comentar isso, né? Porque não é todo dia que vê isso, ainda mais depois de um Roland Garros, né? Que Arnaldi foi semifinalista, o Mensik, primeira vez semifinal, Flávio Cobolli, né? Então, assim, o Zverev era o único cara que teoricamente é normal pelo ranking, mas fato é que, assim, às vezes acontece dos favoritos confirmarem seu favoritismo. A ver se o Shelton faz isso. Ele tá perdendo, aí podemos ter um 3, 2 e 4 nas semifinais, mas o número 1 caindo para um quali nas quartas. Isso também não está completamente descartado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.